início do livro de Esther, se tem um relato do banquete que o rei da Pérsia, Assuero, fez para todos os seus príncipes e os seus servos para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor de sua excelente grandeza. Esta festa durou por 180 dias. Logo após, o rei vai fazer um outro banquete para todo o povo que se achava em Susã, desde o maior até o menor. Este segundo banquete por 7 dias. Ao 7º dia de festa, já estando o rei com o coração alegre do vinho, ele mandou que os seus 7 camareiros chamassem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Como já sabemos, Vasti se recusa a ir. Termina perdendo o status que tinha, abrindo caminho para Esther ser escolhida nova rainha. O que estes 7 dias de festa do rei nos lembra? Existe alguma ligação deste banquete do rei no início da história com a entrada de Esther perante ao rei sem ser chamada, onde ela vai convidar o rei para um banquete que ela preparou para o rei e Ramã? Mais que isto, qual história na Bíblia temos estes detalhes presentes? Número 1. 7 dias de festa ou preparação. Número 2. Vinho ou ligação ou alusão à bebida e embriaguez. Número 3. Entrar na presença de alguém muito importante. Número 4. Morte, caso se entre na presença deste alguém tão importante sem ser chamado. A resposta é a história da consagração do sacerdote Arão e de seus filhos, onde vemos o desastre de Nadab e Abiú entrando com fogo estranho e sendo consumidos pela ira de Deus. O que vamos ver é que não só estes detalhes acima, mas muitos outros estão presentes nessas 3 histórias. Número 1. A festa da consagração do sacerdote Arão e seus filhos. Número 2. A festa do rei da Pérsia no início do livro de Esther, onde Vasti se recusa a entrar na presença do rei. Número 3. Esther, já como rainha, vai entrar na presença do rei sem ser chamada, para o convidar para um banquete. A análise dessas histórias juntas revelam verdades maravilhosas de como se entrar na presença do nosso rei e Deus. O que significa o fogo estranho de Nadab e Abiú? Estavam Nadab e Abiú literalmente bêbados? O que significa a embriaguez espiritual? Em tudo isto, veremos o contraste com a maravilhosa entrada de Esther junto da presença do rei e o que nós devemos aprender com tudo isto, já que, assim como nos tempos de Arão, estamos profeticamente sendo treinados como eles foram durante 7 dias, pois somos pretendentes a sacerdotes do Senhor, não só no presente, mas também no futuro, reinado do Senhor como vemos descrito no livro de Apocalipse e em toda a palavra de Deus. A festa do rei da Pérsia, descrita no livro de Esther, se assemelha bastante com a cerimônia de consagração do sacerdote Arão e de seus filhos. Como veremos, na verdade, uma contrasta com a outra, se não vejamos. Ambas cerimônias têm a duração de 7 dias. Em Esther, a primeira festa, que durou 180 dias, serviu para o rei expressar sua glória e esplendor. E vemos no livro de Êxodo, no capítulo 28, verso 40, que as roupas dos sacerdotes eram utilizadas para glória e esplendor ou ornamento, como alguns traduzem. As mesmas palavras usadas para descrever a festa do rei. Do capítulo 1 de Esther, verso 6, aquela glória era mostrada através do azul, do branco, linho fino, ouro, etc. Muitos dos mesmos elementos utilizados no livro de Êxodo, no capítulo 28, verso 5, para descrever as vestes do sacerdote. Também em Esther, no capítulo 1, versos 8 a 10, se descreve a bebedeira com vinho à vontade, tudo de acordo com a lei, segundo consta. Temos algo relacionado à bebida na cerimônia de consagração do sacerdote? A resposta é que sim. Vemos no livro de Levítico, no capítulo 10, versos 8 e 9, que o Senhor fala a Arão para não beber vinho ou bebida forte quando entrar na tenda da congregação, para que eles não morram. Veja que isto foi logo após a morte de Nadab e Abiú, quando estes dois, ao final da cerimônia de consagração, ofereceram fogo estranho ao Senhor. Em Esther, a glória do reinado seria mostrada a todas as pessoas. Na consagração dos sacerdotes, uma outra glória iria aparecer, a glória de Deus.
No livro de Esther, alguém deveria aparecer diante do rei e de seus convidados. O rei chama a rainha Vasti, que se recusa. No livro de Levítico, temos o contraste. Nadab e Abiú entrando na presença do Senhor, oferecendo fogo estranho, sem assim serem chamados. Resultado, morte destes, 2 filhos de Arão. No livro de Esther, vemos a raiva do rei, pois Vasti se recusou a aparecer. O rei se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Literalmente, sua raiva acendeu como fogo. No caso de Nadab e Abiú, vemos o fogo de Deus consumindo os dois. Logo antes de Nadab e Abiú oferecerem fogo estranho, tudo parecia muito bem. Era o 8º e último dia de consagração dos sacerdotes, onde a glória do Senhor aparece e consome o sacrifício no altar. Tudo ótimo até ali. A gente vê isso em Levítico, no capítulo 9, versos 23 a 24. Mas em seguida, Nadab e Abiú oferecem fogo estranho. O que acontece? Eles morrem. Arão, o pai deles, consequentemente fica bastante triste e apreensivo e tem que continuar ali dentro do tabernáculo para finalizar aquela cerimônia, junto com seus outros 2 filhos, Eleazar e Itamar, para que a fúria do Senhor não se acenda contra toda a congregação, como fala a palavra de Deus. A gente vê a ligação da festa do rei, onde Vasti se recusa a entrar em sua presença, e a história de Nadab e Abiú, que fazem o oposto, pois não foram chamados a oferecer aquele fogo diante do Senhor. E após isto, temos o contraste, pois Arão e seus outros 2 filhos agora têm de continuar dentro do tabernáculo, mesmo contra a vontade deles, já que a tristeza e o medo predominavam após a morte de Nadab e Abiú. Então, estes detalhes são fascinantes, pois se aplicam às nossas vidas. Como já falei, estamos neste processo de consagração como sacerdotes também. Aquela festa no reino da Pérsia era como uma consagração daquele reino, como vemos no capítulo 1 de Esther. O rei queria juntar todas aquelas províncias, mostrando toda a sua glória e poder para manter aquele reinado unido e próspero. E o que torna ainda mais incrível é quando vemos na própria história de Esther o inverso daquela festa do rei da Pérsia. Agora Esther, como rainha, vai ser aquela que vai ter de entrar na presença do rei, mas o detalhe, sem ser chamada. A história da entrada de Esther na presença do rei contém detalhes incríveis também, várias analogias e similaridades com a cerimônia de consagração do sacerdote Arão e seus filhos. Após a morte de Nadab e Abiú, o Senhor vai passar a Moisés as instruções para a entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos uma vez ao ano. É o dia da expiação, o dia em que o sacerdote entra na presença do Senhor no Santo dos Santos. Isso tudo vai ter ligação com a entrada de Esther junto ao rei da Pérsia. Como vejamos em Esther no capítulo 4, verso 11, Esther não poderia ir contra a lei e entrar na presença do rei sem ser chamada, mas assim mesmo ela se prepara e vai. Os paralelos da preparação e a ida de Esther perante o rei com o dia da expiação são muitos e maravilhosos. Vejamos alguns. Número 1. Mardoqueu alerta Esther para atentar para aquele momento. Era a hora certa, assim como o dia da expiação é a hora de entrar diante do Senhor. Esther precisava reconhecer os tempos, o momento que estava vivendo como rainha, pois para isso o Senhor a tinha chamado. Era esse o argumento de Mardoqueu. Reconhecer o momento, o agir do Senhor e a importância de estarmos firmes quando as dificuldades e desafios aparecem. Saber o que o Senhor quer de nós. Número 2. Esther conclama um jejum, assim como acontece no dia da expiação. É a aflição da alma que fazia toda a congregação do Senhor buscar arrependimento durante aquele ou aqueles dias. Esther e todos os judeus, por 3 dias, jejuaram, esperando pelo grande momento da entrada dela diante do rei. É o jejum que liberta cativos e preenche almas aflitas e vazias com a presença do Senhor. Número 3. Um momento extremamente delicado. Morte se algo saísse errado. Jejum, vestimentas especiais para aquele grande momento. Todos estes detalhes presentes. Veja aí, o momento, a morte caso algo saísse errado. Assim como o que aconteceu com Nadab e Abiú. O jejum, as vestimentas.
Número 4. Agora é hora de Esther se aproximar, entrar na presença do rei, assim como o sumo sacerdote trazia o seu novilho de sacrifício. Aqui em Esther, ela mesma era o próprio sacrifício. É impressionante como a palavra de Deus vai deixando pistas, conexões entre as histórias. A linguagem no original em hebraico é similar em vários aspectos. O contexto está relacionado, mas o que acredito ser um dos paralelos mais belos é quando Esther vai entrar na presença do rei. Enquanto no dia da expiação, o sumo sacerdote, no caso Arão, trazia o sacrifício e colocava suas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessava sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, antes de soltá-lo no deserto, vemos em Esther algo maravilhoso. Com a mão, o rei estende o cetro para Esther. Ela se aproxima e toca na ponta do cetro. Vendo no original, a ligação é maravilhosa. A mão do sacerdote, a mão do rei e a mão de Esther, a cabeça do animal e a ponta do cetro. Mesmas palavras no original em hebraico. E a gente volta a um assunto importantíssimo, e acho que muito pouco falado e entendido: a embriaguez espiritual. O que é isso? Logo após Nadab e Abiú morrerem por oferecerem fogo estranho, exatamente após a cerimônia de consagração dos sacerdotes, o Senhor vai falar algo curioso ao sacerdote Arão. A gente vê isso em Levítico, no capítulo 10, versos 9 e 10. Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, e para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Muitos ligam a morte de Nadab e Abiú à questão de embriaguez, pois vemos o Senhor orientando Arão desta forma logo após a morte deles. Um mistério que intriga muitos, pois não se há referência de que os dois tenham bebido. Então por que o Senhor iria falar sobre a ingestão de vinho ou bebida forte logo após a morte deles? Acredito que à luz do Novo Testamento temos informações suficientes para discernir o que o Senhor está nos querendo dizer com tudo isto. No livro de Apocalipse, vemos aquela mulher representando a grande Babilônia, embriagada. Com o quê? Com o sangue dos santos. Acho não ser difícil perceber que em todas estas histórias do Antigo ao Novo Testamento, a palavra do Senhor nos faz um apelo para não estarmos embriagados espiritualmente. Com sangue não se embriaga literalmente, mas quando a verdadeira profecia falta, quando a profecia do que o Senhor quer fazer em nossas vidas é aniquilada, aí sim a embriaguez vem. Se nos tempos da Inquisição e antes, nos tempos bíblicos, se matavam os profetas, hoje não necessariamente se faz isso literalmente, mas ao mesmo tempo a profecia muitas vezes é aniquilada. A embriaguez literal, com a bebida literal, é certamente condenada também, e Paulo não precisa de muitos rodeios para falar isso, como por exemplo no livro de Efésios, onde ele contrasta a embriaguez com vinho com o oposto, que é estar cheio do Espírito Santo. O Antigo Testamento era sombras de realidades espirituais. De fato, até muitas coisas no Novo Testamento, como por exemplo vemos por todo lado no livro de Apocalipse, são também sombras dessas realidades. Se há alguém interessar, eu particularmente não bebo bebida alcoólica, por vários motivos. Um deles é porque não me agrada muito, e outro porque prefiro não causar tropeço a alguém. Enfim, o ponto maior aqui para nós em Cristo, com a revelação do Espírito Santo, é que a embriaguez espiritual deve ser evitada a qualquer custo. Mas o que é a embriaguez espiritual? A embriaguez espiritual começa a ser esboçada lá no início da história da humanidade, no livro de Gênesis. Noé se embriaga, fica despido, e após isto viria a maldição sobre seu neto Canaã. História que na verdade é mais um capítulo de algo que começou ainda mais atrás no Jardim do Éden, quando Adão e Eva provam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e se veem despidos. E se não bastassem tantos paralelos existentes em ambas as histórias, os dois vão também ao final receber sua punição pelo que fizeram, assim como Canaã recebeu. A embriaguez é o foco do Senhor em muitas histórias, pois como sabemos, o efeito da embriaguez mexe com os sentidos humanos. Quando o ser humano está embriagado sob o efeito da bebida, uma das causas desta
é a perda do senso do que é certo ou errado, ou pelo menos em algum grau a gente vê uma alteração deste senso. O Senhor com certeza mostra isso aos seus profetas, e vemos, por exemplo, Isaías falando desse tema para Israel, naquele momento difícil, onde eles já tinham saído do caminho há muito tempo, e o julgamento estava vindo sobre eles. Isaías fala assim no capítulo 28, no verso 7. Mas também estes erram por causa do vinho, e com bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. E continua também no capítulo 29, verso 9. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte. E por toda a história, como por exemplo no verso 13, vemos que os mandamentos de homens, o afastamento dos mandamentos do Senhor, são na visão de Deus algo similar à embriaguez. Basicamente, o que aconteceu com Noé e também com Adão e Eva vão ser sombras do que aconteceria com o povo de Israel. Noé, Adão e Eva vão se ver despidos após o que fizeram. Basicamente, o termo usado para também descrever o exílio e cativeiro do povo de Israel e Judá muitos anos mais tarde. Mas não só isso, o que continua acontecendo com o povo de Deus, mesmo a igreja do Novo Testamento e dos nossos tempos, tem passado por estes mesmos problemas, como vemos descrito, por exemplo, no livro de Apocalipse. São todas histórias proféticas que nos alertam a não cairmos no mesmo erro. A embriaguez espiritual, aquela que causa o sentido do crente e os seus olhos a enxergarem as coisas, o bem e o mal, de acordo com a sua própria percepção e de acordo com seus próprios desejos e vontades. Foi assim que Eva foi tentada e assim caiu, pois, após a serpente vender uma ideia de que aquele fruto proibido era algo que iria lhe trazer benefícios, como diz a própria palavra, ela viu que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Então estamos neste processo de consagração como sacerdotes do Senhor e precisamos ter o cuidado, assim como o sacerdote Arão foi alertado de que não bebessem vinho ou bebida forte ao entrar na tenda da congregação, para que não morressem e tivessem capacidade de fazer diferença entre o que é santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Este é o ponto, saber a diferença do que é santo e o profano, imundo e o limpo, basicamente, o que é bom ou mal de acordo com a definição do Senhor e não a nossa. Podemos não estar embriagados com a bebida literalmente, e ainda assim estarmos embriagados para os olhos do Senhor, se não estivermos seguindo a sua direção, a sua palavra, o modelo prescrito por Deus para nossas vidas e para nós também como igreja do Senhor. Voltando à história de Esther, no momento decisivo em que ela se aproxima do rei, ela ganha, alcança graça diante do rei. Já no dia da expiação, o animal levava as iniquidades do povo para um lugar deserto. Esther estava devidamente preparada para entrar na presença do rei da Pérsia. Reconhece o momento, o tempo que estava sobre ela e seu povo, o jejum dela e do povo, assim como Esther, a dedicação que esvazia-nos de nós mesmos, libertando e preenchendo pensamentos e almas antes cativas. As roupas, Esther veste os trajes reais e vai ao pátio do palácio. O sacerdote, da mesma forma, colocava os trajes prescritos pela lei para entrar no Santo dos Santos, na presença do Rei dos Reis, o nosso Deus. A época da Páscoa, um momento importante para o povo judeu, e agora Esther tinha que entrar na presença do rei exatamente neste momento importante em todos os sentidos. A Páscoa, festa comemorada na época da primavera, e o dia da expiação, também uma das 7 festas de Israel, mas esta situada na época do outono, o que elas podem ter em comum? Na verdade, é uma grande ligação das 3 festas da primavera com as 3 festas do outono, estando o Pentecoste entre elas, no meio, totalizando as 7 festas de Israel. Jesus Cristo morre na Páscoa e ascende aos céus, fazendo uma conexão maravilhosa entre as festas da Páscoa e também primícias com o dia da expiação. Dos 2 bodes apresentados ao Senhor
no dia da expiação, vemos Jesus representando aquele que é sacrificado, e o outro que é solto no deserto, que também fala de Cristo, que foi tentado não só por 40 dias no deserto, mas de fato também por todo o seu ministério. Período este de 40 dias e também o ministério de Cristo, que fala também de nós, o seu corpo, que estamos cumprindo cada uma destas festas, cada um destes tempos proféticos em nossas vidas, em nossa caminhada que, se devidamente alcançados em nossas vidas, nos levarão também a entrar na presença plena do Senhor e de Deus quando o momento, o tempo se cumprir. Enquanto isso, estamos em treinamento, é um ensaio de algo maior que virá, assim como Esther, assim como os sacerdotes que eram consagrados por 7 dias, para que no 8º dia recebessem finalmente a sua consagração, onde a glória do Senhor era vista e derramada em suas vidas. É um ensaio para um casamento que vai se concretizar quando estivermos face a face com o Senhor. Assim como Esther, também estamos passando por um processo de purificação, para que possamos entrar já desde hoje na presença do nosso Rei e Senhor. Antes da entrada de Esther junto ao rei, ela tinha algo escondido que o rei não sabia, a sua origem, pois o rei e todos ali no reino não sabiam ser ela, parte do povo judeu que tinha vindo cativo para aquele lugar. Mais uma ligação com o dia da expiação, que é um dia de perdão, dia de arrependimento, confissão, onde tudo que é escondido em nossas vidas, todo mal em nós deve ser trazido perante o Senhor. Claro, através do sacrifício do nosso Cordeiro. Jesus, também o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós diante de Deus. Vidas em sacrifícios, seguindo o modelo do nosso Cordeiro da Páscoa, Jesus, de forma que assim também podemos achar graça diante do Senhor, quando estamos conscientes dos nossos pecados, que em Cristo são lavados e levados a uma terra distante. Assim achamos graça diante de nosso Rei Jesus. Assim seremos vestidos e não despidos diante do nosso Rei, que estende para nós o seu cetro em reconhecimento que a morte foi tragada pela vida em nossas vidas. Mais uma vez, lembro do plano profético do livro de Esther, que é muito importante ser destacado. Os livros de Esther, Daniel, Neemias, Ageu, Zacarias estão perfeitamente interligados, e outros livros também. Em Daniel e Esther, vemos a profecia de que Deus se esconderia quando sua lei fosse quebrada. Outras leis, outra língua, outros reis controlando a vida do povo de Deus. Daniel e Esther mostram como sair desta situação, como ser provados, mas aprovados ao final. Daí vem Esdras e Neemias, onde o milagre acontece não por acaso. O trabalho que o Senhor fez em Daniel e Esther gera frutos. Continua em Esdras e Neemias, com o auxílio dos profetas da época que, com a liberação do rei da Pérsia, voltam para Jerusalém para construir a cidade, o templo, os altares e os muros que estavam abandonados, para que o Rei da Glória, nosso Senhor Jesus, possa entrar. Momento aquele onde a lei que tinha sido quebrada foi novamente renovada nos corações do povo do Senhor, trocadas agora em lugar das leis do Império Persa que dominavam sobre eles. E aqueles que reconheceram o chamado e foram trabalhar na obra em Jerusalém puderam comemorar a festa de Tabernáculos. Tudo sombra do que está descrito também de forma maravilhosa no livro de Apocalipse e também nos escritos de outros profetas do Senhor. Esperamos a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo.